Graça e paz, queridos. Uma boa noite para todos. Que bom poder estarmos juntos, né? Acho que depois de uma tarde gostosa, junto com todos os seus queridos, agora nós podemos mais uma vez, como corpo de Cristo, nos reunir e cultuar o nome do nosso Deus. Como é agradável poder estar na presença do Senhor. Então, convido você para se achegar até nós, queridos, aqueles que ainda estão se ajeitando. Vamos estar nos preparando, então eu vou dar um tempinho para que a gente possa viver esse tempo gostoso, esse tempo de comunhão com a Palavra de Deus, em nome de Jesus. Lança semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz das boas novas tua lida. Que bom, podemos estar junto. Quero agradecer a Deus e a sua disposição também, queridos irmãos e amigos que estão sintonizados conosco, de poder viver esse tempo de comunhão na Palavra de Deus, nesta live, neste culto ao nosso Deus, que assim queremos entender que está acontecendo, ok? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mesmo de coração para sua vida ser abençoada nesse momento de culto. Esteja bem contente, bem tranquilo sobre estar vivendo essa comunhão conosco, amém? Hoje nós temos a alegria, logo mais, de ter conosco, ouvindo a palavra de Deus, pelo nosso querido pastor Bruno Farias Pereira, lá da Igreja Batista de Jandira. Ele vai estar conosco trazendo a meditação da palavra de Deus logo mais. Então, que Deus continue a nos falar ao coração. Eu vou orar ao Senhor pedindo a direção para esse tempo. Pai de amor, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado por podermos estar juntos como Igreja do Senhor para cultuar o Teu nome. Como é bom saber que estamos juntos em um mesmo espírito, ó Deus, para louvar e glorificar o Teu santo nome. Que essa palavra, que esse tempo, ó Deus, nos edifique, ó Deus, e honre e glorifique o Teu nome. Eu te oro no nome santo de Jesus. Amém. Quero deixar um texto da palavra de Deus, como eu tenho sempre deixado, para que você também se edifique neste momento. Eu tenho ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 7, tá? Está dentro do sentimento da palavra que
vamos ouvir logo mais para os nossos corações. O texto bíblico, ele nos diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Deus continue aplicando sua boa palavra em nossos corações e, com certeza, Deus ainda vai falar mais sobre essa verdade aos nossos corações. Amém? Queridos, para ser bem breve, eu quero apenas chamar a atenção sobre o nosso encontro na próxima quarta-feira. Então, eu desafio você a buscar esse envolvimento, né, na nossa sala de comunhão, que eu tenho chamado esse tempo que nós estamos reunindo. Acesse o WhatsApp da igreja, pelo link que é enviado, a nossa sala, e então vamos ter um bate-papo, ouvir a palavra de Deus, orar junto, estar vivendo essa comunhão gostosa, né, que é boa, é agradável. Tivemos uma boa sala na quarta-feira passada com alguns irmãos, né? Queria ver outros rostos, seria muito interessante e gostoso, tá bem? Então, esse é o suporte. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, a sua participação, sua cooperação, contribuindo fielmente com a obra do Senhor, para que todas as suas responsabilidades sejam assistidas, né? E graças a Deus tem sido assim, porque você tem sido fiel, porque você tem estado presente dentro desse sentimento. Deus continue a abençoar ricamente a sua vida. Precisando de qualquer suporte, ligue para mim. A gente então poderá estar aconselhando, orando junto em alguma situação ou adversidade necessária que seu coração precise, tá bem? Não deixe de assim fazer. E louvamos a Deus, tem sido bom saber que a igreja caminha, a igreja avança, né? Para a honra e glória do nome de nosso Deus. Não sei exatamente ainda, não temos uma perspectiva, estamos trabalhando e acompanhando as situações com respeito ao retorno da igreja, ao retorno físico da igreja para o nosso espaço. Não fique ansioso sobre isso, mas estou acompanhando para o tempo melhor e da forma melhor a nós estarmos retornando às atividades locais, né? Tenha paciência, é um momento de segurança para que não haja nenhum problema, né? Tão triste como nós estamos vendo. Temos visto e vamos continuar orando por nossos familiares, amigos que estão adoentados e tem sido um momento difícil para muita gente. É isso que a gente quer estar seguro e evitar. Não vamos entrar numa onda de tá tudo bem, vai dar certo, tá? Não, tudo dentro do seu processo natural, como deve ser, com amor e segurança. Essas são as minhas recomendações, a nossa agenda e orientação pastoral para que você possa viver esse tempo do Senhor, como eu falei hoje pela manhã, né? Um tempo novo, eventos novos para um novo tempo, né? Então é isso que está acontecendo e nós precisamos e vamos, com certeza, adaptar e viver os planos, os propósitos de Deus. Amém. Nesse momento eu vou orar mais uma vez e em seguida passar a palavra para o pastor Bruno, onde ele estará então trazendo a meditação para nós. E queremos dar um tempo tranquilo para ele não ficar muito corrido para ele e ele então fazer isso. Oremos. Pai de amor, mais uma vez eu quero
agradecer pela oportunidade do Senhor em nos dar esse tempo, ó Deus, juntamente com nossos irmãos, nossos amigos, para meditar na Tua Palavra. Ó Deus, agora que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Palavra do Senhor e também abençoa o Teu servo, Pastor Bruno, ó Deus, que ele seja usado por Ti para o louvor e honra do nosso Deus. E que a boa palavra, ela semeada, alcance cada coração e produza, Deus, realmente algo bom em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu passo nesse momento, então, a palavra ao Pastor Bruno, e é uma alegria para mim e para a nossa igreja, Pastor Bruno, ter você conosco nesta live, vivendo a Igreja de Cristo, né? Pregando juntamente conosco, em nome de Jesus. Está com a palavra. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de agradecer o convite da igreja, do pastor Edivaldo, pelo convite, pela confiança. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse culto, nessa live. Eu costumo dizer que de forma diferente, online. Eu gostaria que fosse presencial, mas enquanto esse tempo ainda não está ocorrendo, somos gratos a Deus pela tecnologia e por essa oportunidade de continuar sendo igreja, mesmo quando não estamos no templo físico. E nós estamos aqui juntos para cultuar o nosso Deus. Então, que nós possamos continuar na presença de Deus para ouvir a sua voz através da sua palavra e meditação, e que sejamos, que o seu coração esteja aberto para que você seja impactado, edificado, renovado e transformado pela palavra do Senhor. Eu recebi o convite e a missão de compartilhar com os irmãos sobre o tema consolações em tempos de crise. Eu comecei a pensar um pouquinho nesse tema e o que falar, e orando ao Senhor, eu queria compartilhar com os irmãos o que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 19. Então eu convido você a abrir sua Bíblia ou acompanhar a leitura comigo no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 19. Esse é um texto bastante conhecido, mas que vai de encontro ao nosso tema. Diz assim a palavra do Senhor: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperanças. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar, tranquilo pela salvação do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, lida, e nesse momento, ó Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo tenha liberdade e aplique essas palavras em nossos corações. Ó Pai, que possamos ser transformados pelo Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, nós lemos aqui o texto de Lamentações, capítulo 3, verso 19. O livro de Lamentações ele foi escrito em consequência da destruição de Jerusalém pelos babilônios ali por volta de 586 a.C. Neste cenário, grande parte do povo... É interessante que um número muito grande de parte do povo ou foi morto ou eles foram levados para o cativeiro. Esse livro ele contém alguns cantos fúnebres, os lamentos. Ele é um composto de forma estruturada de um poema hebraico, através da língua hebraica onde originalmente foi escrito, que expressa a tristeza do povo de Judá diante da destruição de Jerusalém. Em cada capítulo, Jeremias descreve a terrível devastação e a crueldade que presenciou. Jeremias reconhece
que foi o pecado que trouxe o julgamento de Deus e enxerga um Deus de fidelidade e misericórdia, capaz de restaurar a nação. Então, ao fazermos a leitura do livro de Lamentações, nós encontramos diversas descrições das aflições do profeta. Podemos verificar, por exemplo, se você quiser olhar depois aí no capítulo 2, verso 6, as festas religiosas de Judá cessaram. Capítulo 1, verso 10, os soldados gentios contaminaram o templo. Capítulo 2, verso 20, mataram os sacerdotes e profetas. Esse era um ambiente em que Jeremias estava vivendo. Então Jeremias ele começa a meditar, a lembrar nessas coisas, a pensar nessas coisas, e ele lembra como é grande a sua aflição. Ele começa, o seu delírio é grande, ele sente uma amargura, um pesar, ele lembra disso tudo e como ele fica triste. Triste talvez porque ele havia alertado o povo de Deus que aquilo iria acontecer. Deus havia falado que se eles continuassem na idolatria, desobedecendo a Deus, eles passariam por aquilo. E Jeremias então ali está vendo a realidade daquilo que o povo está vivendo, daquilo que ele está vivendo. A alma do profeta desfalece com essas lembranças. São dias horríveis que fazem o profeta perder a vontade de viver. Parece que o profeta chega ao ponto do desespero, porque está perdendo as esperanças. Porém, o texto nos diz que ele lembra daquilo que pode dar esperança. Diante do quadro das ruínas de Jerusalém, do povo de Jerusalém, abatido, ferido, angustiado, desanimado, Jeremias encontra esperança em Deus. Jeremias sabia que existiam fontes de consolação para a sua dor. Por isso, mesmo em meio a dúvidas, medo e dor, o profeta se lembra que Deus está sempre atento à sua aliança e que ele cumpre todas as promessas que ele fez ao seu povo. Ou seja, ele lembra da fidelidade de Deus. Olha o verso 21 que nós lemos. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Seu ânimo, a sua disposição foi renovado quando ele olhou para Deus. Deus é o Deus da esperança. A confiança de Jeremias se fundamenta em Deus. É certo que nós não estamos vivendo o mesmo período de Jeremias, do profeta Jeremias, ou os mesmos castigos que Jeremias estava enfrentando, ou um castigo como aquela nação estava enfrentando, ou um exílio como ele está enfrentando. Mas é muito verdade que quando olhamos para as nossas dores, perdas, frustrações e sofrimentos, ficamos abatidos e desanimados. Mas pensar em Deus e em sua fidelidade enche o nosso coração de esperança. Estamos vivendo dias difíceis. Seja pela dor da perda de alguém querido, seja por um diagnóstico médico, seja pela notícia de que a pessoa está internada, embora a gente celebre muitas recuperações, seja pela quarentena, por esse confinamento, por esse isolamento social, crise na saúde, por causa dessa grande pandemia, seja pela crise na economia, impossibilidade de trabalhar, alguns com contrato de trabalho suspenso, outros demitidos, outros com redução salarial, outros em home office não conseguindo se adaptar a essa realidade. Quantas coisas e quantos dias difíceis, e quão difícil normalmente a gente caracteriza os dias em que estamos vivendo. Mas mesmo no fundo do poço, que talvez você possa se encontrar e se sentir dessa forma, se olharmos para Deus, a nossa esperança é renovada, porque Deus é o Deus da esperança. Eu gostaria de extrair algumas lições destes textos que são consolações do Senhor em tempos de crise. Jeremias, mesmo abatido e desanimado, olha para Deus e descansa na bondade do seu amor. Olha a primeira parte do verso 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. O nosso Deus é um Deus bom, em que se pode confiar, em que se pode amar. Deus deseja comunicar-se conosco, promover o nosso bem e deseja que estejamos em sua presença. Jeremias sabia que eles estavam a ponto de serem destruídos e que o Senhor poderia ter destruído toda a nação, mas que havia preservado alguns. Jeremias entende esse fato como expressão do amor de Deus. A fidelidade de Deus não só revela e expressa o seu amor, como também nos faz experimentar o seu amor. Por isso que Jeremias exalta a Deus declarando: grande é o amor do Senhor.
E é somente devido a esse amor que ainda não fomos completamente destruídos. A bondade é a dimensão básica do amor de Deus. Deus é bom. Deus tem um cuidado especial para com todo aquele a quem Ele ama, sua criação. O amor de Deus é perfeito. Quando Jeremias traz ao seu coração a lembrança da fidelidade de Deus e a sua esperança é renovada, ele percebe que mesmo nos momentos difíceis, o amor de Deus é revelado. Não importa se você tem vivido dias ruins ou dias bons, mas se você esteja diante de derrotas ou de vitórias, mas mesmo em dias bons e em dias ruins, nós podemos descansar na bondade do amor de Deus. A maior demonstração do amor de Deus por nós e a prova de fidelidade de Deus é vista na vinda do seu Filho unigênito. É justamente por causa deste amor e desta fidelidade que nós não somos consumidos ou destruídos. Olha o que diz lá 1 João 4, de 9 a 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jeremias descansa no amor de Deus. E a minha pergunta para você, meu irmão, nessa noite, é onde está o seu descanso? O seu descanso está em você mesmo, está nas suas convicções, ou está naquilo que você havia planejado para a sua vida, ou está descansando na bondade do amor de Deus? Um Deus que é amoroso, um Deus que nos ama e cuida do seu povo. Jeremias, mesmo abatido e desanimado, ele olha para Deus e descansa na bondade da sua misericórdia. Olha a segunda parte do verso 22 e um pouquinho do início do verso 23. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Jeremias sabia que tudo aquilo estava ocorrendo como parte do plano de Deus para disciplinar o seu povo. Judá havia se tornado escravo de uma nação estrangeira, não tinha mais templo, não tinha mais adoração. Todos pecaram contra Deus e parece que Deus os havia abandonado diante do inimigo. Não havia pão, as mulheres foram violentadas e a alegria já não existia mais por causa do pecado da nação. O sofrimento era uma realidade. Mesmo diante desse cenário devastador, Jeremias exalta a misericórdia de Deus, que é inesgotável. Esse sofrimento era suportado pelas misericórdias duradouras, ou seja, do Deus que é fiel e que não tem fim. Renovam-se todos os dias, né? Alguns teólogos, eles definem esse termo misericórdia de Deus como sendo a bondade divina para com os angustiados e aflitos. É o seu coração afetuoso para com o necessitado. É um Deus de amor, que olha com graça para aquele que carece do seu abraço, do seu toque. Deus é fiel, a sua fidelidade possibilitou a nação de Israel confiar e experimentar a sua compaixão amorosa. Deus se relaciona com a condição do sofrimento e com a necessidade do homem. Deus vem de encontro àqueles que necessitam do seu auxílio. Existe um Deus de amor e graça que vai ao encontro dos seus filhos em momentos de trevas e dificuldades. Precisamos correr para os seus braços, receber o seu abraço. Ele traz descanso quando parece que não há como e onde descansar. Essa é a misericórdia de Deus que nós podemos experimentar. Jeremias, quando começa a lembrar dessas coisas, o seu coração se enche de esperança, porque ele lembra do amor de Deus. Ele lembra da misericórdia de Deus. Mas Jeremias, mesmo abatido e desanimado, ele olha para Deus e ele descansa na bondade da sua fidelidade. Olha os versos de 23 em diante. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo para a salvação do Senhor. Olha que lindo isso. Nós lemos os versos iniciais a partir de 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Eu fico angustiado, eu fico triste, mas quando eu lembro do meu Deus, eu lembro que Ele é um Deus de amor.
eu lembro que Ele é um Deus de misericórdia. E eu lembro que Ele é um Deus fiel. A palavra fiel no Antigo e no Novo Testamento, ela traz a ideia de certeza ou estabilidade. E quando nós vemos essa palavra empregada, utilizada em referência a Deus, significa que Ele é digno de absoluta confiança e que podemos depender dEle sem dúvidas ou reservas. A fidelidade, assim como o amor e a bondade, a misericórdia, é um caráter de Deus, é um atributo do caráter de Deus. É uma característica que distingue a natureza divina. E nós podemos confiar nesse Deus que é fiel. A fidelidade de Deus é expressa diversas vezes ao longo das Escrituras. Encontramos nos textos bíblicos diversas passagens que descrevem a fidelidade de Deus. Como, por exemplo, Abraão e Sara, o nascimento de Isaac. Quantos anos passaram? Quantas provações eles viveram? E como Deus foi se revelando de forma progressiva para eles, até que eles entendessem que era de Isaac que viria a descendência. Um Deus que é fiel, um Deus que nós podemos confiar, um Deus que nós podemos depender dele. Às vezes nós fazemos como Abraão e Sara, tentamos dar jeitinhos para Deus. Mas nós podemos descansar na bondade da sua fidelidade. Deus é um Deus que sempre cumpre tudo o que diz que fará. Creia que o Senhor é fiel. Ele é fiel não porque faz tudo o que desejamos, mas porque Ele faz tudo o que prometeu. A fidelidade de Deus expressa que Ele é confiável e jamais se revelará infiel àqueles que confiam naquilo que Ele diz, na sua palavra. Jeremias conclui esses versos expressando o seu desejo de querer viver na presença de Deus. E é por isso que ele coloca a sua esperança no Senhor. Ele declarou que esperaria com fé a salvação do Senhor. Como disse no começo, nós não estamos vivendo o tempo de Jeremias, as mesmas crises que Jeremias, num contexto, mas às vezes no nosso coração. A gente olha para o nosso pesar, a gente olha para o nosso sofrimento, a gente olha para as nossas perdas, a gente olha pelo que esse contexto tem nos afligido, e a gente sente que parece que a gente dói, está angustiado e que Deus está distante. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, para a bondade de Deus, nós vemos que nós podemos descansar nele, porque ele é um Deus de amor, de misericórdia e ele é fiel. Eu quero que você se lembre desse Deus que já fez tantas coisas boas na sua vida, desse Deus que já te prometeu tantas coisas através da sua palavra e você viu ele agindo na sua vida. E talvez eu quero te chamar a atenção porque nesse momento você pode estar vacilando, pensando que ele não é fiel, mas ele é fiel. Algumas vezes, como eu disse, a gente quer controlar situações. Eu tenho um pouco essa característica. Eu sou um pouco uma pessoa muito organizada, muito planejada, e quem é organizado e planejado consegue prever ou montar cenários. E às vezes chegam situações como essa em que a gente não consegue enxergar o próximo passo. E aí a gente para e pensa, poxa Senhor, eu queria prever tudo isso. E aí a gente tem que parar. Encher o nosso coração. Ou linkar o nosso coração com o coração de Deus, vou te chamar assim. E encher o nosso coração de amor, graça, misericórdia e da esperança no Senhor. Um Deus que é fiel. Talvez faz tempo que você não coloque a sua vida dessa forma diante de Deus. Talvez faz tempo que as suas lágrimas não sejam lágrimas de confissão, de dizer, Senhor, estou fraco, eu estou preocupado, eu estou com medo, mas eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, eu sei que o Senhor é soberano e nada sai do seu controle. Eu quero te convidar nessa noite a fazer isso, a olhar, encher o seu coração como Jeremias fez diante de uma catástrofe, de um cenário devastador. Ele encheu o coração dele de esperança de quem é o seu Deus. Jeremias, servo do Senhor, mesmo diante de tantas tristezas, aprendeu com as experiências do sofrimento, que muitas vezes os dias difíceis servem para que cresçamos, para que aprendamos a confiar e depender do Senhor. Como disse, eu dei o meu exemplo pessoal, como muitas vezes eu quero controlar situações, mas como eu tenho aprendido
a dar um passo de cada vez e sabendo que é Deus que tem guiado os meus passos. A gente cresce em meio a essas coisas. Jeremias sabia e aprendeu que a vida de confiança e esperança se fundamenta em Deus. Jeremias, mesmo abatido e desanimado, olha para Deus e descansa na bondade do seu amor. Descansa na bondade da sua misericórdia e descansa na bondade da sua fidelidade. Nós podemos experimentar isso nessa noite. Talvez esteja difícil. Talvez você está se sentindo fraco, sem esperança, abatido. Mas vamos olhar e descansar no Senhor. Receber o seu conforto, o seu consolo. Deus é o Deus de esperança. Vamos descansar nele? Esse é um convite para nós nessa noite. Aquietarmos os nossos corações, lembrarmos do seu amor, da sua misericórdia, da sua fidelidade e descansar nele. Eu quero orar com você nessa noite. Quero te convidar, aonde você está, abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, se você está na sala com a sua família, ficar em silêncio, mas pensar nesse Deus que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia e um Deus que é fiel. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Jeremias viveu dias tão difíceis que em poucos minutos é difícil explicar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o pouco que nós vimos aqui nesse texto nos mostra que os dias eram ruins, os dias eram muito difíceis e ele estava angustiado, ele estava com medo, ele estava com diversas incertezas em seu coração. Mas eu quero focar naquilo que Jeremias fez, que o texto nos mostra, que é quando ele olha para o Senhor. E ele diz que quando ele olha para o Senhor, o seu coração se enche do seu amor. Ele diz que quando ele olha para o Senhor, o seu coração encontra a sua misericórdia. E quando ele olha para o Senhor, ele lembra de um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que ele diz e não o que eu quero. Talvez, ó Pai, os nossos corações estão abatidos. Talvez o ano não tenha ocorrido como muitos de nós planejamos. Talvez, ó Pai, nós tínhamos pensado em tantas coisas. E talvez o que veio foi o desespero. Talvez o que veio foi a incerteza. Talvez o que veio foi a dúvida. Talvez o que veio foi a frustração. Talvez o que veio foi a dor da perda, da separação. Mas nós queremos nessa noite olhar para o Senhor. Um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de fidelidade. Que enche os nossos corações de esperança. E que nós lembramos que é essa esperança que não nos deixa ser consumido e que por isso, dia após dia, nós podemos continuar refazendo a nossa vida, olhando para o Senhor e reconstruindo os planos conforme a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas imperfeições e naquilo que talvez estamos vivendo porque desobedecemos o Senhor. Mas que nessa noite nós possamos olhar para o Senhor e pedir: Senhor, me perdoe. Porque eu fui, muitas vezes, alguém que tomou decisões que não agradavam ao Senhor. Me perdoe porque muitas vezes eu deixei de confiar no Senhor. Mas eu quero conhecer e eu quero experimentar desse Deus que é amor, misericórdia e fidelidade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa em breve estar presencial, mas agradeço pelo convite e que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Um grande abraço. Nós que agradecemos a você, Bruno, pela tua boa palavra, palavra do Senhor, transmitida ao nosso coração. Estamos gratos a Ti pela sua disponibilidade em trazer essa palavra maravilhosa aos nossos corações. Quero agradecer também à igreja, Primeira Igreja Batista de Jandira, né, que disponibiliza seu membro, seu pastor aí para estar juntamente conosco. Realmente foi gostoso e edificante. Deus abençoe, pastor Júnior e toda a igreja de Jandira, né?
Muito obrigado, Bruno, que Deus continue falando e usando sua vida para honra e glória do nome de nosso Deus. Eu quero, já encerrando essa live, também orar. Agradecido, eu estava acompanhando, vendo alguns pedidos de oração. A Ariane pede pela sua sobrinha, né? Que Deus esteja ajudando, né? Ela nessa fase tão difícil, né? Tão tenra a idade, mas está se recuperando, está se adaptando. E isso são respostas de oração. Que Deus continue abençoando. Quero louvar a Deus pela vida. Fiquei muito surpreso em ver também que Vanderlei, meu primo, né, acompanhando nessa noite. Deus abençoe sua vida, né, seu lar, né. Deus continue falando bem de perto ao coração de vocês, tá? Com alegria poder ver vocês conosco nessa live, ok? E outros irmãos tão preciosos que têm compartilhado, que têm assistido conosco esse tempo de comunhão e de cultos, né, em louvor ao nosso Deus. Esteja, meus irmãos, confiando. Talvez, como já o pastor Bruno colocou, suas lutas, as adversidades, os seus sonhos, alguma coisa está se mexendo um pouco difícil dentro do seu coração. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela hoje trouxe as realidades nossas e as oportunidades. Deus realmente te dê consolações sobre consolações, né? E você possa ver realmente e ter esperança no amanhã, no controle e na dependência de Deus. Amém? Muito obrigado. Foi uma bênção a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite, né? Deus abençoe. Vamos orar. Pai de amor, mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, estamos agradecidos por poder ouvir esta boa palavra e sermos desafiados a viver, ó Deus, a dependência do Senhor, sabendo que o amanhã, ó Deus, está no controle do Senhor. Já está, ó Deus, orientado pelo Senhor. Deus amado, muito obrigado, Pai amado, porque pode assistir-nos, ó Deus, nas nossas mais distintas adversidades e pode dar, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus, a solução que os nossos corações anseiam. Deus, eu continuo louvando o Senhor pela boa provisão que está dando para a vida da Maia, aquela criança, ó Deus, não tem, ó Deus, mas com um problema que nós cremos que o Senhor está no controle. O Senhor vai, ó Deus, dar o melhor para a vida dela, bem como para toda a alegria e consolação dos seus pais, ó Deus, e de todo parentes. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está assistindo. Deus amado, continua a suprir o teu povo, abençoando algum outro irmão que ele não fez talvez um pedido específico, mas alguma carência, alguma necessidade, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa o teu servo, ó Deus, com uma porção dobrada, ó Deus, da provisão que vem do Senhor, que assim possam ver, ó Deus, o livramento, o suprimento do Senhor para as suas vidas, ó Deus. Pai amado, consola corações cujas perdas, ó Deus, talvez nessa semana, ó Deus, aconteceu. Muitos amigos que ouvimos, pastores que ouvimos, que realmente partiram, ó Deus, para estar com o Senhor. E que, ó Deus, haja conforto, haja consolo para essas famílias, em nome de Jesus. Com as mesmas consolações que o Senhor foi consolado ali na cruz. Eu sei que o Senhor vai assistir, queridos amigos. Te louvamos, ó Deus, pela restauração também do Arthur, ó Deus, já em tratamento em casa, do Covid, ó Deus, em nome de Jesus, que abençoe a sua vida. Muito obrigado pela provisão que o Senhor tem dado a ele, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, o Arthur, meu sobrinho, possa estar superando esse momento. Toda a família tranquila de que o Senhor está no controle. Muito obrigado por tudo. Assista-nos no restante desta noite e nessa nova semana. Que sejamos debaixo do cuidado e da proteção do Senhor. Eu oro no nome de Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Obrigado, queridos irmãos, amigos. Foi muito bom viver esse tempo com vocês. E que tenhamos uma semana abençoada, uma semana cheia de boas novidades, né? E assim possamos comungar. Mais uma vez, obrigado, pastor Bruno. Tá? O convite está aberto para que a gente possa viver outro momento, ou aqui em live, ou lá na igreja, né? Presencialmente, né? Deus abençoe sua vida ricamente. Foi uma palavra maravilhosa. A todos, uma boa noite e descansem em paz, em nome de Jesus. Amém. De glória em glória, de fé em